Ontem foi um dia assim de intensidade no município. Nós tivemos aí a aplicação do concurso público, né, 01 de 2023, dividido em 3 etapas, no período da manhã, o período da tarde, uma etapa no período da noite, nas escolas estadual Carlos Irigaray Filho, na escola estadual Denis Mannerich e também na escola municipal José Inácio Simão. Pelo volume de inscrições, 2.059 pessoas inscritas, era impossível você conseguir prestar essa prova em um único período e em uma única escola, porque nós não temos capacidade aí de uma única escola para esse total de pessoas. Então foram divididas em 3 etapas, em 3 escolas diferentes, e no decorrer do processo, Jota, foi muito tranquilo. A empresa muito organizada na aplicação das provas, na distribuição das provas, no quesito de fiscalização de corredor, fiscalização de banheiro, fiscais de sala, acompanhando, tirando dúvidas dos participantes, no credenciamento dos participantes para adentrar as suas salas, para a realização das provas. Então, se foi, de certa forma, muito organizado a aplicação das provas, considerando a distribuição por salas dos alunos que iriam ali, dos inscritos que iriam fazer a prova. Todos os cargos foram colocados. Uma vaga mais cadastro reserva. Uma vaga automaticamente é obrigado o município a convocar. Mas haverá cargos que serão convocados mais que um. Mas o intuito maior da realização desse concurso, como você bem frisou na sua pergunta, é realmente para preencher uma lacuna de cargos, principalmente da Secretaria de Educação, que todos os anos vem se realizando, aí nos últimos anos, veio se realizando processos seletivos para contratação temporária de servidores, de professores, de agentes de serviço público, inspetores de alunos, monitores de educação infantil, auxiliares de desenvolvimento, motorista, enfim. Então, assim, foi feito o concurso primariamente para preencher estas vagas e também um TAC firmado entre o município e o Ministério Público com relação ao preenchimento da vaga para o cargo de procurador jurídico, que era já uma cobrança do Ministério Público, já era uma situação que já vem aí há alguns anos, né, que veio se arrolando. Nos últimos 2 anos não foi possível se fazer por conta do período da pandemia, então, devido ao decreto do governo federal, não foi possível realizar nenhum processo via concurso público, né, para contratação deste cargo ou de outros cargos. Enfim, graças a Deus, acabou-se a pandemia início de 2022 e nós então começamos a trabalhar, a discutir a realização do concurso público de Alto Taquari. Da publicação do gabarito oficial é hoje às 22 horas. A partir das 22 horas, a empresa estará divulgando o gabarito oficial. Então, todos os candidatos que saíram das provas, eles levaram consigo o caderno de provas. Porque ao realizar a provas, eles recebiam 2 documentos. O caderno de provas, que era o caderno com as questões, e um segundo era o gabarito, que era o que ficaria com a empresa, e o caderno de provas ficaria com o candidato, no caso, com o inscrito. Então, hoje à noite, eles vão estar divulgando o gabarito para que aqueles que realizaram as provas possam conferir, né, no seu gabarito, possam conferir com relação à prova que realizou, para o cargo que escolheu, verificar qual foi ali a sua nota, qual foi a sua pontuação. Surgiu muita dúvida, Jota, com relação à prova de títulos. Vários outros cargos levaram documentos para a prova de títulos, mas as provas de título eram apenas para os cargos de professores, que já estava previsto no edital. Não tinha prova de títulos para outros cargos, além dos cargos de professor que tinha previsto no edital do concurso. Bem, na verdade, a empresa cumpriu a regra, cumpriu a regra em cima da lei que foi estabelecida com respeito ao horário. Quem chegou tarde não entrou, não podia levar celular quando fosse ao banheiro e tudo mais. Houve algum problema com isso, Leandro? Jota, excelente pergunta.
A empresa cumpriu rigorosamente com os horários. O primeiro período abria-se os portões às 7h30 da manhã e fecharia os portões às 8 horas da manhã, horário oficial de Brasília. O segundo período abria-se os portões 12h30 e fechava os portões a 1h da tarde, horário também oficial de Brasília. No período da tarde, era a partir das 16h30 e fecharia os portões às 17 horas. Então a empresa cumpriu rigorosamente com os horários. Aconteceu sim imprevistos de pessoas confundir o horário, porque como nós estamos dentro do estado de Mato Grosso, alguns candidatos imaginaram que a aplicação das provas seria no horário oficial de Mato Grosso. Então aconteceu de candidato chegar próximo às 9 horas da manhã, os portões já estarem fechados, candidatos chegarem próximo às 2 horas da tarde, os portões já estarem fechados, e também candidato chegar próximo às 18 horas e os portões também já estarem fechados, porque houve aí essa confusão com relação ao horário, mas estava muito bem explícito no edital que o horário de aplicação das provas seria o horário oficial de Brasília. E também, Jota, um outro detalhe assim que foi muito bem explicado para os inscritos, para os candidatos, que ao adentrar as salas, eles só poderiam assinar a lista de presença com o seu celular desligado, com o relógio, dentro de um saco plástico e lacrado, para evitar que esse celular viesse a tocar durante a prova ou ele pudesse despertar durante a prova. Por quê? Porque isso era o caso de eliminação sumária do candidato. Então não tinha nem o que justificar. Outra situação, ao ir ao banheiro, não poderia portar nenhum tipo de celular, não poderia levar celular, não poderia levar os seus pertences que estavam na sala. Porque aconteceu muito isso, das pessoas irem ao banheiro no decorrer da prova. Como é uma prova muito longa, em torno de 3 horas e pouco de prova, então acontecia caso das pessoas quererem ir ao banheiro. Então ela tinha que deixar os seus pertences na sala para não correr o risco de ser eliminado. Então nós tivemos um candidato aqui na Escola Estadual Carlos Irigaray Filho, no último período, que ele foi avisado em sala que ele não poderia deixar a sala portando o celular. A empresa ela cumpriu rigorosamente horário, todas as regras foram muito bem orientados. Eu estive presente na realização do concurso das 5h50 da manhã, desde o horário que abriu o portão das escolas, até o encerramento do concurso, fazendo visitas em todas as escolas, acompanhando no decorrer do concurso, para verificar. A comissão também, a comissão de acompanhamento e execução do concurso esteve presente, a Silvana Sampaio, a professora Fernanda Tonce também esteve presente, a Rosa Maria, que é também da comissão, mas não pôde estar presente por conta dos cuidados que ela tem com a sua mãe. Mas aqui eu queria agradecer a toda a comissão por ter acompanhado desde o início a preparação desse concurso até ontem, que foi o último dia da finalização, com êxito, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de transtorno maior. Aconteceu alguns casos isolados de chegar fora do horário, a pessoa ficar chateada ou até mesmo da pessoa ser desclassificada, mas isso foi muito bem orientado, então nenhum candidato pode dizer que não foi orientado nesse sentido. O número dos inscritos, nós podemos ter uma defasagem aí de 200 aproximadamente que não vieram. Jota, realmente, nós tivemos aí aproximadamente no primeiro e segundo período, como eu estava acompanhando a entrega das provas nas salas, nós tivemos aí uma média de 4 a 6 desistências por sala, no período da manhã. No período da tarde, nós tivemos menos desistência, mas foi uma média de 2 a 4, mas tinha também. No período da noite, que foi o terceiro período, eu percebi que foi o período que mais teve desistência, que era o período dos cargos aí de nível superior. Enfim, mas teve aí uma média aí de 200, 250 desistência aí num total. Mas, assim, de 2.059 inscrições, é natural e até normal que às vezes aconteça que alguns não consigam
chegar. Até mesmo nós tivemos aí o feriado prolongado, né? Talvez alguns não conseguiram vir por questões de trabalho, questões de logística. Nós tivemos uma grande dificuldade também com hotéis, porque nós tivemos aí um casamento no município bem no mesmo final de semana do concurso. Então, assim, acabou que congestionou os hotéis, enfim. Mas, de certa forma, Jota, o concurso público ele movimentou o comércio local também. Nós tivemos superlotação nos hotéis, nós tivemos os restaurantes bem atendidos, nós tivemos as padarias, as lanchonetes também, teve aí um movimento maior com relação ao concurso. Muitas pessoas já chegaram no sábado mesmo, já dormiram aqui, já gastaram no município, almoçaram, tomaram café, jantaram aqui, já para preparar para estar no domingo, já no horário correto para a realização das provas.